Estou fazendo esse vídeo para compartilhar algumas reflexões sobre a política brasileira, sobre os caminhos do desenvolvimento no nosso país. A ideia principal que eu quero trazer é que o Partido dos Trabalhadores, embora seja absolutamente necessário para o processo democrático no Brasil, por ter trazido a classe trabalhadora para a arena política, né, representando seus interesses, e mais recentemente por ter sido, né, o instrumento que possibilitou a superação de um governo de tendência fascista, né, e a retomada de vários tipos de políticas públicas, né, voltadas para o interesse das pessoas menos ricas, né, ou mais pobres, né. O Apesar disso, o Partido dos Trabalhadores ele não seria, ao meu ver, o partido capaz de implementar uma política de Estado que trouxesse a grande maioria da população para o protagonismo econômico, né? Isso fica muito evidente com as medidas econômicas do governo atual do Lula, que colocam o protagonismo nos empresários, no grande capital, né, na burguesia. Quer dizer, se espera que esses capitalistas façam investimentos, com isso gerando emprego, né, e com isso vai aumentar a arrecadação de impostos, e aí o Estado teria nesse raciocínio, né, mais verbas para, dentro do orçamento único anual, né, votado no Congresso, destinar mais verbas para programas sociais, certo? Então essa é a estratégia que o governo do Lula tem, né, atual, para promover o desenvolvimento do país. Só que, de qualquer ângulo que a gente analise essa estratégia, ela se mostra insuficiente. E o motivo principal, a meu ver, é que não cria nenhum espaço, nenhum canal para que a grande maioria do povo se torne protagonista, né? É como se os únicos capazes de fazer alguma coisa nesse país fossem os capitalistas, né? A grande maioria do povo, que está excluída, marginalizada, empobrecida, né, é vista implicitamente, tá, como incapaz, né? Quer dizer, para esse povo se destina com muita justiça, né, os programas sociais, como o Bolsa Família, né, a manutenção do sistema único de saúde, a educação pública e gratuita em certos níveis, né? Quer dizer, tem uma série de programas, de auxílios que são muito importantes e que têm que ser mantidos, não tem a menor dúvida. Mas falta investimento na capacidade empreendedora do povo para gerar novas empresas, né, e empresas inclusive sem finalidades lucrativas, empresas sociais, cooperativas. E com isso, então, a gente conseguiu o desenvolvimento, não só econômico, mas desenvolvimento humano, né? Então, é muito difícil a gente pensar uma democracia que vá promover o desenvolvimento econômico e humano, né, de todas as potencialidades do ser humano, sem ter uma grande maioria do povo como protagonista. Quer dizer, você tendo como protagonista aquela mesma elite, né, chamada do atraso, é uma elite que já está comprada pelo capital internacional, né? Ela atua para ter lucros imediatos, ter grandes lucros, né, grandes retornos. Se não é assim, ela não investe na economia real, né? Seja no setor primário, secundário ou terciário, né? Ela só investe quando vai ter altos lucros, né, dentro de muitas vezes uma situação quase de monopólio, né? E aí sim ela tem interesse em investir, né? Mas quando se trata de investimentos que vão propiciar uma melhor relação com nossos biomas, né, com o nosso ambiente físico, químico, biológico do Brasil, né, empreendimentos novos que utilizem os recursos da natureza, né, de uma forma sustentável. Quando se trata de empreendimentos para gerar emprego, gerar produtos de interesse como alimento, né, garantir a segurança alimentar do povo, não
produzir ração animal para exportação, mas produzir comida que vai ser consumida pelo povo. Quando é isso, né, não há investimento. Mas é esse tipo de investimento que a gente precisaria ter para que o país se desenvolvesse, porque o desenvolvimento tem que ser de acordo com, né, os recursos da natureza e os recursos humanos que nós temos. Então, precisaria haver uma mentalidade empreendedora de utilizar os nossos recursos humanos, né, e os recursos da natureza para gerar novos tipos de empresa, né, que gerasse os produtos, né, que vão ser os produtos consumidos por esse mesmo povo que trabalha nessas empresas e com isso gerar um ciclo de desenvolvimento. Parece óbvio, né, mas muitas vezes o óbvio é esquecido, né, porque as pessoas têm já um outro modelo mental, já outra forma de pensar. Então, né, nesse caso, assim, que é o caminho seguido em outros países que se desenvolveram, né, como nós temos um pensamento colonizado, a gente não pensa isso, né? O que o povo brasileiro pensa, o que a juventude pensa? A juventude pensa em ganhar dinheiro, né, com atividades ilegais, jogos, né? Você vê a quantidade de apostas que tem na internet, ou mesmo o jogo do bicho, ou, né, a loteria, né? Pensa em ganhar dinheiro com a especulação financeira, né? Trabalhando num banco ou trabalhando numa corretora, vai ganhar comissões de aplicações, aplicar em Bitcoin e criptomoedas que já se revelaram como sendo uma grande farsa, né? Isso então declinou bastante o interesse nisso, mas era um tipo de atividade que, né, que se imaginava, né, interessante. Quer dizer, então a nossa mentalidade colonial é de tal maneira que a nossa juventude ela pensa em ganhar vida, ganhar dinheiro, né, de modos puramente egoístas que nunca vão desenvolver o país, né, como pensando o povo como um sistema de relações, né, que vão incluir, né, a produção nos setores primário, secundário e também os serviços, né, no setor terciário. E o consumo, né? E garantir a segurança energética, segurança nutricional, a saúde, né? Educação, etc. Quer dizer, isso que adianta pensar, o que nós podemos fazer para conseguir isso, né? Não um enriquecimento individual com atividades especulativas, ilegais, né? Então, a gente vê que tem uma distorção muito grande no pensamento, né, empresarial, né, tanto nas velhas quanto nas novas gerações, né? Eu vou dar um exemplo aqui pessoal, né? Outro dia meu filho voltou da aula de empreendedorismo, né, no ensino médio, e aí disse ao professor, mandou a gente bolar uma empresa, né? Os recursos que essa empresa vai ter, o que ela vai fazer, o produto que ela vai gerar. Quer dizer, eu achei muito boa a ideia, né, das pessoas terem que pensar nisso, né? Que empresas a gente pode gerar nesse país, né? Mas só que houve algum problema na comunicação ou na preparação da aula por esse professor, que inclusive não é da área de administração. Acontece que o grupo que meu filho estava, eles fizeram um projeto de uma empresa que iria tratar a calvície, né, por meio de uma pomada. Aí eu falei, mas para você criar uma empresa, você tem que ter já uma técnica, uma tecnologia que você vai usar para gerar o produto que você vai vender, certo? Existe alguma pomada que faça nascer cabelo? Pelo que eu sei, só com implante. Você pode passar pomada numa pessoa que perdeu o cabelo, não vai nascer mais cabelo, porque não tem mais a célula que produz o cabelo, né? Bem, posso estar errado, mas eu não pesquisei sobre esse assunto, né? Não, mas nem eles. Mas qual que é o problema?
né, é de não realmente pensar a criação de empresas numa abordagem realista, com aquilo que a gente o recurso que a gente realmente tem. Quer dizer, você não pode criar uma empresa supondo que você vai inventar uma pomada que vai acabar com a calvície. Você primeiro precisa ter essa pomada, né, para depois você criar a empresa para vender, porque senão é charlatanismo. Você vai vender uma pomada, a pessoa vai comprar a pomada, vai passar, não vai ter efeito nenhum, vai ser uma cloroquina, né? Então, quer dizer, isso mostra como que a gente, como país colonizado, a gente não entendeu e não realmente não pratica, né? Não tem essa competência de gerar empresas relevantes, né? Empresas de acordo com os nossos recursos, com as nossas condições, né? Um outro exemplo, esse também pessoal, quando eu morei nos Estados Unidos na década de 90, eu vi lá, né, que tinha as empresas sem fins lucrativos, né, o non-profit. E eu trabalhei na Unesp, né, agora estou aposentado, mas então eu vi que estavam implantando a disciplina de empreendedorismo na Unesp. Eu não fui convidado, nem me ofereci, porque era uma disciplina só voltada para empresas de fins lucrativos, né? Só se pensando no lucro, não se pensando na questão social, ambiental. Naquele momento, tá? Isso foi anos 2007, 2008, por aí. Mas na minha disciplina de filosofia da ciência, eu pensei, eu vou introduzir aqui então essa ideia da empresa social, uma empresa que presta serviços ou ela exerce uma atividade que tem finalidades sociais, não finalidades lucrativas. E, né, usei duas reportagens que tinham saído na revista Veja daquela época, né, que estavam alinhadas. Naquela época a revista Veja estava alinhada com o governo do Lula, né? Inclusive, uma das matérias era sobre o Blairo Maggi, que estava, né, criando um grupo de pesquisa com biólogos, né, para estudar formas mais amigáveis de relação com o ambiente. Né, eu achei muito interessante que ele é um grande capitalista do setor agro, né, mas que ele estava com preocupações ambientais, né? Talvez por suas conexões com o Roberto Rodrigues, que era ministro do Lula, né, e que também tinha essas preocupações, né, de mais sociais e ambientais, que são muito raras, né, no mundo empresarial capitalista brasileiro. O que aconteceu? Os alunos, tinha um grupo marxista muito forte entre os alunos, né, foram procurar a coordenação do curso pedindo para me afastar como professor deles, porque eu usei matéria da revista Veja, né, que nem era tão de direita naquela época, né. Então, o que acontece, né? Se você vem com essa ideia de empresa social, você acaba sendo rejeitado tanto pela esquerda quanto pela direita. Pela direita porque os empresários não têm essa visão, né, de finalidade ou responsabilidade social e ambiental. Só estão pensando no lucro, né, e não interessa como. E a esquerda tem a ojeriza aversão a todo tipo de empresa, né, seja ela inclusive finalidade social, né. Aí eu já não sei se é marxismo ou se é anarquismo, o que é, mas a esquerda não tem, né, essa mentalidade empresarial de estar pensando, né, como promover o desenvolvimento através de empresas, né? E tem uma grande novidade nisso tudo aí, que é importante, que é o papel do Estado, né? O Estado, do ponto de vista marxista ortodoxo, né, ele é um instrumento da classe dominante, então tem que ser derrubado, né, e tem que se implantar um governo dos trabalhadores, né. E na visão neoliberal, o Estado tem que ser reduzido ao máximo, né, reduzindo também
todo tipo de imposto ou taxa pelas quais os ricos sejam cobrados, né, para financiar o Estado. E então o Estado deve ser reduzido ao mínimo para não atrapalhar, né, as atividades lucrativas e nem ser um concorrente com os capitalistas, né, não concorrer com os capitalistas nas áreas mais lucrativas da economia, né. Então essa ideia de um Estado que promova o desenvolvimento, ela ficou no Brasil muito abandonada, né? Desde a época do Celso Furtado, na década de 60, que não se retomou, né, essa ideia, né, que foi muito importante na época do Getúlio, né, mas na CEPAL, né, se teorizou muito sobre isso, mas na prática, né, a esquerda abandonou essa ideia, né, e a gente vê que essa ideia é muito poderosa, né? Na China nós temos isso, o Estado financiando iniciativas privadas, né? Então, depois de muita discussão, né, hoje um setor importante da administração e da economia está voltando a essa conclusão, que os países desenvolvidos eles contam com um papel proativo do Estado, não o Estado criando empresas estatais, não o Estado inchado de cabide de emprego, mas um Estado que financia atividade privada de acordo com finalidades estratégicas. Então, como é que seria isso no Brasil? Quais seriam nossas atividades estratégicas? Quais seriam os modos do Estado financiar o povo, não os grandes capitalistas, não ficar cobrindo rombo de banco, mas o Estado colocar dinheiro nos investimentos produtivos populares, né, em cooperativas, como no caso do movimento do Sem Terra, né, o banco criado pelo Eduardo Moreira faz isso, ele financia a produção de alimentos pelo MST, né. Então o Eduardo Moreira está fazendo algo que um banco realmente público realmente deve fazer, financiar o povo, para o povo se tornar protagonista, né. Agora, a gente precisa também, então, ter esse povo pensando, né, de acordo com esse tipo de projeto, né? E, então, o sistema educacional, principalmente as universidades, tinham que estar fomentando, né, esse pensamento. Quais são nossos recursos? Que tipo de empreendimento, de empresa a gente pode criar, seja empresa lucrativa ou não lucrativa, para usar esses recursos e gerar produtos para o consumo popular, né? Esse que é o caminho do desenvolvimento. Mas quem pensa isso no Brasil atualmente? Eu deixo para vocês responderem. Isso devia estar sendo ensinado em todas as escolas aqui, principalmente no ensino médio, né? Preparando as pessoas para a vida prática, né? Mas o que a gente vê no ensino médio? Vê uma reforma maluca aí, né? Que introduz mais conteúdos ainda, sem ter uma conexão com o mundo real, né? Colocando professores para ministrar disciplinas que eles não têm informação, né? Bem, são muitos problemas, né? Mas eu não estou aqui propondo uma coisa assim, tipo, né, empresas que a gente poderia chamar empresas macunaímas, né? A gente inventar coisas assim mirabolantes que sejam únicas no mundo. Não, né? Não é isso que eu estou falando, né? Eu estou falando da gente ter uma postura realista de saber qual é a nossa situação, né, em termos econômicos, que vai incluir também os recursos físicos, biológicos, químicos, né? Que recursos nós temos que a gente pode usar, quais as competências que o nosso povo tem. No Brasil não tem condição, por exemplo, de ser um líder na produção de celulares de última geração. O povo não tem essa competência, né? Mas o povo tem competências. Quais são essas competências que o povo tem? Quais são as competências que, com o financiamento do Estado, abundante, fácil, né, o povo vai se organizar e produzir ou gerar serviços, né? Quem procura saber isso, né?
tinha que ser o próprio Estado fazendo esse tipo de levantamento, de estudo, para financiar o povo, financiar cooperativas, empresas populares, né, empreendimentos sociais, né, que vão melhorar a condição de vida desse povo. Né? E aí que a gente, voltando para o PT, né, a gente não vê esse tipo, né, de iniciativa, infelizmente. Se não tiver um outro partido fazendo isso, ou propondo isso, formando pessoas para fazer isso, vai ser preciso criar um novo partido. Né? Porque essa que é a tarefa que se nos coloca, que é colocada para quem pretende, né, contribuir para o país se desenvolver, né, de um modo democrático, mas um desenvolvimento que atinja o povo, né, um desenvolvimento da economia que tem o povo como protagonista e o povo como beneficiário. Porque a democracia é isso, é do povo, pelo povo e para o povo, certo? Então esse povão aí que está excluído, que está faminto, que está procurando ganhar dinheiro em apostas, em igrejas caça-níquel, né? Criando igreja no fundo do quintal, na garagem, para ganhar dinheiro, de outros coitados que ainda estão numa situação mais desesperadora, que vão pagar dízimo para eles, né? Esse povo que está procurando esse tipo de solução, ele precisa ser envolvido em projetos consistentes, né, de geração de empresas, né, que usem nossos recursos para gerar produtos úteis, né, para o consumo desse mesmo povo. E é nesse ciclo de produção e consumo que o país se desenvolve e as pessoas se desenvolvem, né, o chamado desenvolvimento humano. Então, a gente precisa de um partido que forme, prepare pessoas para fazer isso. Né? Não é o partido fazer isso porque seria impossível, mas um partido que prepare as pessoas, a mente das pessoas para fazer isso. Não sei para quando, né? Quanto mais rápido, melhor, mas infelizmente o PT não é esse partido, né? A não sei que ele sofresse uma grande transformação, mas né, o PT ele se formou nas lutas sindicais, que é sempre exigindo que o patrão, né, pague mais, que o patrão reduza o horário de trabalho, etc. É sempre tendo como alvo o patrão. Né? Só que esse patrão aí, ele já mudou para Miami, sabia? Já pôs o dinheiro lá no paraíso fiscal, foi morar em Miami e deixou a gente aqui. Né? Agora nós temos que nos virar. Não tem mais esse patrão aí que está a fim de investir em trabalhador. Né? O patrão que ficou aqui, ele está investindo no mercado financeiro, que dá lucro sem risco. Né? Então é isso, gente. Eu acho que... Me desculpem se eu exagerei, se eu ofendi alguém, a minha intenção não foi essa. Né? Mas eu, como pessoa que tem formação em administração, interesse em administração pública e, além disso, tem uma carreira em filosofia da ciência, né? Eu me sinto com uma certa missão, né, de falar isso que eu falei aqui, tá bom? Um abraço, até a próxima.